Olá, boa tarde a você que está ao vivo com a gente. Uma boa semana. Brasil tem 1.700.000 indígenas. Poupança perde 3 bilhões e 600 milhões de reais em julho. 5 corpos são encontrados na fronteira do México com os Estados Unidos. JP agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. No Brasil, há quase 1.700.000 indígenas. Quem vai conversar com a gente sobre isso é o Rafael Ribeiro. Boa tarde, Rafael. Boa semana. Olha, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o JP Agora. A população indígena no Brasil chegou a 1.693.535 pessoas em 2022, o que representa 0,83% do total de habitantes do país. Os dados mostram dados do Censo Demográfico 2022 revelados hoje pelo IBGE. De acordo com as informações, pouco mais da metade dos indígenas, 51,25%, encontra-se concentrado na região da Amazônia Legal. A região é formada pelos estados do Norte, por Mato Grosso e parte do Maranhão. Em 2010, quando foi realizado o censo anterior, foram contabilizados quase 900 mil indígenas no Brasil. Isso equivale a um aumento de 88,82% em 12 anos, período em que esse contingente quase dobrou. Os dois estados com maior número de pessoas indígenas são Amazonas e Bahia. A terra indígena Yanomami é aquela com o maior número de pessoas indígenas no Brasil. Leal, volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde. Depois de amargar o maior volume de saques da história no primeiro semestre, a caderneta de poupança registrou um novo resultado negativo em julho, com saques de 3 bilhões e 580 bilhões de reais acima do valor dos depósitos efetuados no mês. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, foram retirados mais de 330 bilhões de reais. A perda é a segunda maior apurada para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 95. O resultado é melhor apenas do que o registrado no mesmo período do ano passado. Mesmo com a sequência de déficits desde 2021, a poupança ainda continua presente na carteira de 1/4 dos brasileiros, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Anderson Torres tem depoimento na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, marcado para quinta-feira. É o David Carneiro agora que traz as informações. Boa tarde, David. Boa semana. Oi, Alexandre, boa tarde também para você, para todos que nos acompanham, uma ótima semana para todos nós. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta quinta-feira. Essa é a 4ª vez que a oitiva de Torres é marcada no colegiado. Ele não compareceu nas primeiras 3 datas marcadas. A convocação de Torres, junto com a quebra de sigilo bancário, fiscal e eletrônico dele, foi autorizada pelos deputados distritais da comissão em 14 de fevereiro. A primeira oitiva foi marcada para o mês seguinte, em 9 de março. Na época, o ex-ministro estava preso por suposta omissão nos atos de 8 de janeiro. Torres, então, solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, que não fosse obrigado a comparecer e que pudesse ficar em silêncio caso fosse. Torres optou por não comparecer à sessão marcada para o dia 9. Vale lembrar também que a defesa de Anderson Torres disse que ele já disse tudo o que poderia ser dito à Polícia Federal e que não há mais nada para falar nessa nova convocação. Leal. Muito obrigado, David. Boa tarde para você, bom trabalho. 5 corpos são encontrados na fronteira do México com os Estados Unidos. Os corpos estavam com marcas de violência e foram encontrados em uma caminhonete abandonada em uma cidade fronteira com os Estados Unidos, informaram as autoridades locais. Ao lado dos cadáveres, supostamente, foi encontrada uma mensagem de um grupo criminoso. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas você sabe, de segunda a sexta-feira, a gente tem um encontro no Jornal Paranaíba às 7h25 da noite. Mas eu volto antes, às 3h25 da tarde, com mais informações para você. Tchau, até lá.